Oiê! Isso aqui já se tornou quase que um quadro oficial do canal, que é quando eu venho aqui, sento na cama e venho conversar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho aprendido, coisas que fizeram diferença na minha vida, experiências, e aí eu fico compartilhando aqui pra gente conversar e também pra passar pra vocês o que isso gerou de aprendizado pra mim. E nessas últimas semanas eu passei algumas situações com 2 amigas minhas que me fizeram refletir muito. Não foi nada sério, não foi nada grave, mas foi uma situação. Sabe aquela coisa que acontece e fica uma situação meio mal resolvida, que tu pensa assim: "Meu Deus, que agonia. Não sei se deu tudo certo, não sei se a gente resolveu, não sei se ainda tá do mesmo jeito", essa sensação ruim. E foi aí que eu pensei: será mesmo que o problema é só a situação ou a forma com que eu tô lidando com ela? A gente fica com aquela sensação de o que eu poderia ter dito, o que eu poderia ter feito, e fica pensando no que a pessoa fez pra ti, e aquilo ali fica se remoendo na tua cabeça, tu não consegue seguir adiante, fica um certo bloqueio em relação àquela pessoa. E eu sou o tipo de pessoa que adoro resolver as coisas assim, ó, brigou, resolve, vai ser assim, ok, vai ser assado, ok. Então já resolve na hora. E quanto mais eu pensava nisso, mais pesado se tornava. E aí eu fiquei pensando, qual foi a minha parte nisso? Porque a gente tem a tendência de brigar com alguém, ou de discutir, ou discordar, e sempre apontar pra pessoa. Então, assim, ah, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa foi assim, aquela pessoa errou aqui, mas e a gente? Aonde a gente errou? Aonde que a gente poderia ter melhorado? Sabe, tu se questionar a tua pessoa também, não só ficar apontando para o outro. E eu sei que isso é muito difícil, porque geralmente a gente fica ou chateado ou com raiva e a gente quer ver o que o outro fez. Mas o fato da gente se enxergar e de ver o que a gente fez, ajuda não só na situação, mas também no nosso desenvolvimento como pessoa. Então a gente pode mudar o que a gente faz e o que a gente pensa, a forma como a gente age perante as situações, mas o outro não. Então a gente tem esse poder sobre nós mesmos. Então essa coisa de tu ficar se observando, se analisando e tentando enxergar também pontos negativos em ti, te ajuda a não ser uma pessoa que se faz sempre de vítima. De tipo assim: "Nossa, olha o que ela fez comigo. Nossa, eu sou uma pessoa aqui que estou sendo condenada". Quando na verdade, às vezes, a gente aponta tanto para o outro, que esquece de olhar para nós, e muitas vezes pode ser que o erro esteja em nós mesmos. Às vezes aconteceu uma situação, tu quis só apontar pra pessoa, mas às vezes tu para pra refletir melhor e tu vê que na verdade tu que foi o errado. Tu que falou uma coisa errada, tu que pensou uma coisa errada, e aí vira aquela bola de neve. Quando eu me dei conta disso, quando eu refleti melhor, quando eu pensei melhor, eu falei: "Não, vou chamar elas pra conversar, vou resolver a situação". Chamei, conversei, ficou tudo certo e deixei aquele orgulho de lado. Eu não sou uma pessoa muito orgulhosa, mas depende da situação, se eu acho que eu tô certa, eu sou um pouquinho, mas, o ponto é, quando a gente deixa isso de lado, quando a gente tem a coragem de chamar e falar: "Ó, fulano, eu errei. Ó, fulano, esse é o meu ponto, é assim que eu me senti", a gente consegue expor as nossas vulnerabilidades e também a gente consegue expor, tipo assim, eu vou falar pra pessoa, a partir daqui, eu tô fazendo a minha parte, a partir daqui é com ela. Então o que ela decidir, o que ela achar, o que ela pensar, é problema dela. Mas tu estar fazendo a tua parte, de assumir tua responsabilidade, ou então de pedir uma desculpa, ou de assumir um erro, é a tua parte. A parte do outro tu não vai ter controle, então tu tem que largar de mão. E essa questão de autorresponsabilidade, de tu se responsabilizar por aquilo que fala, que age, que faz, é muito difícil. Porque é muito difícil a gente olhar pra gente e entender que a gente erra, que a gente fala coisa que não deveria ter falado, que a gente age de uma forma que não deveria ter agido. Então, reconhecer isso, mas sem ficar se culpando, é um passo importante pra tu entender que isso é maturidade, isso é amadurecer. É entender assim: "Tá, eu vou errar, eu sou errada, eu fiz tal coisa errada, mas eu também tenho o livre arbítrio de chegar na pessoa, pedir desculpa ou de agir diferente na próxima situação que acontecer". Então, se responsabilizar não é um fardo, na verdade, tira um fardo e traz uma leveza pra tua vida, porque tu começa a entender que isso é como se fosse uma mochila pesada que tu carrega, que quando tu não assume isso, se torna tudo mais difícil. Então é uma coisa que tu pode aplicar em todas as áreas da tua vida, em amizade, relacionamento, amizade no trabalho, né, colegas de trabalho, com qualquer pessoa, porque a autorresponsabilidade ela revela muito sobre quem tu é, e sobre como tu lida com os conflitos, com as partes difíceis da vida. E não quer dizer que tu ter consciência sobre isso, tu vai sempre fazer o certo, tu vai sempre tornar situações difíceis perfeitas e tu sempre vai ter o autocontrole, não.
Só quer dizer que tu tem consciência sobre esse problema e que quando tu agir dessa forma, tu vai entender que, opa, não é bem assim, opa, deveria ter feito diferente. Então tu consegue ter mais consciência sobre aquilo para poder agir diferente. É muito diferente de quando a gente faz por impulso e não consegue perceber que aquilo ali é um problema. Então tu sempre vai fazer por impulso. A partir do momento que te gerar algum desconforto, que te gerar alguma coisa que faça tu mudar, tu vai tomar consciência sobre aquilo. E a consciência é o mais poderoso de tudo. Porque tu tendo a consciência, tu vai conseguir olhar para a situação, parar um pouquinho e falar: opa, acho que eu não vou agir assim, acho que eu vou agir diferente. Acho que essa não é a melhor saída, não é a melhor solução. Só o fato da gente parar, respirar e dar uns segundinhos para nossa cabeça pensar antes de agir, a gente consegue evitar muito conflito, a gente consegue evitar muita coisa e a gente consegue ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila e também assumir responsabilidades por aquilo que a gente fala e depois não tem como voltar atrás. Porque no final das contas, crescer é parar de esperar que o outro mude, mas sim começar por nós mesmos. E se tu sentiu que esse vídeo falou contigo de alguma forma e que tu precisava ouvir isso, compartilha com alguma amiga que também precisa. Um beijo e até o próximo vídeo.